1º de abril de 2026. Um navio de cruzeiro deixa o porto do Ushuaia, na Argentina, a cidade mais ao sul do mundo, o fim da terra. A bordo, turistas europeus, holandeses, alemães, britânicos e suíços, pessoas que pagaram caro para ver o Atlântico Sul, pinguins, icebergs, a imensão do fim do mundo. 10 dias depois, um homem morreu. Não foi um acidente e não foi o mar. Foi algo que entrou nele semanas antes, silencioso e invisível, enquanto ele atravessava de carro os campos da Patagônia da Argentina. Algo que mora nos roedores há milênios. Algo que a ciência conhece. Algo que os governos subestimam. Algo que, até hoje, não tem cura. Esse é o Hantavírus. E essa não é uma história de hoje. Deixa eu te contar uma coisa que a maioria das pessoas não sabe. O Hantavírus não surgiu do nada. Ele não é novo. Ele não veio de laboratório. Ele sempre esteve aqui. Ou melhor, sempre esteve neles. Nos roedores selvagens que habitam os campos, florestas, pastagens e os porões de todo o mundo. O vírus leva o nome do rio Hantan, na Coreia do Sul. Foi lá, em 1951, durante a Guerra da Coreia, que soldados americanos começaram a cair com uma doença misteriosa. Febre alta, falência renal, hemorragia interna. Mais de 3.000 soldados infectados, centenas de mortos. O exército dos Estados Unidos chamou de febre hemorrágica coreana e nunca entendeu direito o que era aquilo. Só em 1978, os cientistas isolaram o vírus, 30 anos depois da guerra. 30 anos de silêncio. Hoje, sabemos que existem mais de 50 cepas diferentes de Hantavírus, espalhadas pelo planeta. Cada região tem a sua. Cada roedor carrega a sua versão. O vírus e o animal evoluíram juntos por tanto tempo que o roedor nem adoece, ele só transmite. E aqui começa o problema. Ele não muda de comportamento, não exibe sintomas, vive e se reproduz, e defeca, urina e o vírus vai junto. No campo, na plantação, na saca de grão, no celeiro, na estrada de terra que você pisou ontem. Você não precisa tocar no rato, você só precisa respirar o ar onde ele passou. A maioria das cepas de Hantavírus tem uma característica que, por anos, deu a falsa sensação de controle. Ela não se transmite entre os humanos. Você pega do roedor, não passa para frente, mas existe uma exceção. O vírus Andes, o ANDV, endêmico do Cone Sul da América do Sul, Argentina, Chile, Uruguai, e ele é o único Hantavírus do mundo com transmissão comprovada de humano para humano. Apenas contato próximo, prolongado, fluidos corporais. Não é aerosol livre como o Covid, não basta passar do lado, mas é aqui onde a situação do navio se torna um pesadelo epidemiológico. Um cruzeiro é exatamente o ambiente ideal. Cabines pequenas, refeições compartilhadas, pessoas que convivem 24 horas por dia em um espaço fechado, por semanas. O passageiro holandês, o caso zero do navio, tinha feito nos 4 meses anteriores à viagem um road trip extenso pelo interior da Argentina e do Uruguai, estradas de terra, campos abertos, a Patagônia, exatamente as regiões onde o vírus Andes circula em roedores silvestres. Ele embarcou no navio sem saber que estava infectado. E aí o vírus foi apresentado a 181 pessoas no ambiente fechado no meio do oceano. Vamos falar do que aconteceu ali dentro com frieza e com respeito às vítimas. 11 de abril, um passageiro a bordo. Os outros ainda não sabem o que é. 24 de abril, o navio ancora em Santa Helena, aquela ilha isolada no Atlântico Sul, a mesma onde Napoleão morreu exilado. Uma mulher, esposa do primeiro caso, desembarca com sintomas gastrointestinais. No dia seguinte, num voo para Joanesburgo, ela descompensa. No dia 26, no hospital no sul da África. 2 mortes. Casal, mesma viagem e mesmo vírus. Um terceiro passageiro é evacuado da ilha Ascensão, UTI em Joanesburgo. Uma quarta pessoa morre no dia 2 de maio, febre, mal-estar, pneumonia. Dia 2 de maio, o Reino Unido notifica a OMS. O mundo é informado oficialmente. Naquele momento, o navio ainda estava no meio do Atlântico, com 147 pessoas a bordo e um corpo.
Pensa nisso, um navio, o oceano aberto, um vírus sem cura, uma ilha que não tem estrutura para receber os doentes. A Espanha discutindo se deixa o navio atracar em Tenerife. O presidente das Ilhas Canárias contra a entrada do navio. O Ministério da Saúde espanhol a favor. Geopolítica de pandemia acontecendo em tempo real, enquanto pessoas adoecem dentro de um cruzeiro. Isso não é ficção, isso foi a semana passada. Tá, mas e o que o mundo não está contando? Aqui eu quero parar e ser direto com você, porque esse surto no navio, por mais assustador que pareça, é apenas a superfície de um problema muito maior que está sendo ignorado. Na Argentina, na temporada epidemiológica que aconteceu em junho de 2025, foram registrados 101 casos de hantavírus, quase o dobro da temporada anterior que teve 57 e 32 mortes. A maioria contagem desde 2018. Por que dobrou? Os especialistas apontam para 2 fatores que ninguém transforma em manchete, porque são desconfortáveis demais. Primeiro, a mudança climática. Alterações no regime de chuvas e temperatura estão expandindo os habitats dos roedores. Áreas que antes eram secas demais ou frias demais para sustentar populações de roedores silvestres agora têm condições ideais. Os roedores avançam e o vírus vai junto. Segundo, degradação do habitat e expansão agrícola. Quando você desmata, quando você avança a fronteira agrícola, você força o contato entre humanos e roedores selvagens que antes viviam longe. O trabalhador rural que entra numa área recém-desmatada, o motorista que para descansar à beira de um campo, a criança que brinca num terreno baldio. Em 2025, a maioria dos casos argentinos não foi na Patagônia, histórica região endêmica. Foi em Buenos Aires, na região central do país. O vírus está se movendo. Enquanto isso, não há vacina, não há antiviral aprovado. O tratamento vai para a UTI e torce. Isso em 2026 é inaceitável. Mas não acho justo falar desse vírus sem voltar a 1993, porque foi aí que o mundo teve a primeira chance de levar o hantavírus a sério e desperdiçou. Maio de 93, Navarro Nation, sudoeste dos Estados Unidos. Uma jovem atleta saudável, sem histórico de doença, morre de insuficiência respiratória fulminante. Dias depois, seu noivo, que também era atleta, também saudável, morre indo para o funeral dela. Os médicos não entendiam. O vírus destruiu os pulmões em horas. Taxa de mortalidade inicial de 70%. O CDC mobilizou uma força-tarefa. Encontraram um novo vírus. Batizaram de Sin Nombre, tem nome. Descobriram que o rato veado comum no sudoeste americano era o reservatório. A mídia americana entrou em pânico. Por algumas semanas, pareceu que o hantavírus seria levado a sério, mas não foi. Os casos diminuíram, a tensão sumiu. O financiamento para a pesquisa continuou escasso. As vacinas ficaram em fase experimental por décadas e seguem lá até hoje. O mundo seguiu em frente para a próxima crise. O vírus ficou quieto, esperando. O hantavírus clássico é aquele que você pega do roedor. Tem uma janela de incubação de 1 a 6 semanas. Os primeiros sintomas são banais: febre, dor muscular e fadiga. Parece uma simples gripe. Metade dos pacientes tem náusea, vômito e dor abdominal. Aí, em 2 a 10 dias, o quadro vira. Os pulmões começam a acumular líquido. O coração entra em colapso. A taxa de mortalidade nas Américas chega a 50%. Para efeito de comparação, o Covid-19, sem vacinação, tinha taxa de mortalidade gerada em torno de 1 a 2%. Ebola fica entre 25 e 90%. O hantavírus pulmonar americano fica no meio e é silencioso como poucos. O vírus Andes, especificamente, tem uma janela de transmissão humano a humano que torna a situação do navio ainda mais complexa. O paciente só é contagioso enquanto tem sintomas. Não há transmissão pré-sintomática documentada. Isso é a boa notícia. A má notícia é que você não sabe que está doente por semanas e quando descobre, já pode ter convivido de perto com dezenas de pessoas, como num cruzeiro, por exemplo.
Então, o que esse surto nos diz? Não nos diz que o hantavírus vai causar uma pandemia. A OMS foi clara. O risco global é baixo. O vírus Andes não se transmite pelo ar com facilidade. Não é Covid, não é o influenza. Mas nos diz que é algo que deveria ser óbvio, o mundo não aprendeu. A gente viu o que acontece quando subestima um vírus zoonóticos. Vírus que vivem em animais e saltam para humanos. SARS em 2003, H1N1 em 2009, Covid em 2009 e mesmo assim em 2026, um vírus que o mundo conhece há mais de 40 anos e mata metade dos infectados nas Américas ainda não tem vacina, ainda não tem antiviral, ainda depende de UTI e sorte. Existe um padrão nessas histórias. O vírus aparece, mata algumas pessoas. O mundo presta atenção por algumas semanas. Os casos diminuem e a atenção some. O financiamento evapora. A pesquisa paralisa e o vírus espera. Um homem fez um road trip pela Patagônia. Respirou o ar errado, no lugar errado. Embarcou em um navio com 180 pessoas e 3 pessoas morreram no meio do oceano. Não há vilão aqui, não há conspiração. Há negligência estrutural. Há o preço de décadas de desinvestimento em doenças que afetam majoritariamente populações rurais, pobres e invisíveis no hemisfério sul. O hantavírus matou 59 pessoas só nas Américas em 2025. Sem manchete, sem pressão política, sem corrida por vacina. 59 pessoas. Quantas pessoas precisam morrer para isso virar prioridade? Então é uma situação bem complicada. Por mais que tenha casos que dizem que não transmite para humanos, mas 59 pessoas só no ano passado. Então isso já deveria ser observado. A gente não pode deixar chegar a um nível de Covid-19 novamente, porque senão depois não tem o que fazer. Não só pela questão da doença, mas pela contaminação, porque quanto mais pessoa ela contamina, mais vai exigir dos postos de saúde e hospitais, e isso acaba gerando uma calamidade pública que nem aconteceu em 2019. E a gente não quer isso. Já guarda marcas da última pandemia que foram devastadoras. Foram parentes que a gente perdeu, irmãos, tio, tias, primos, amigos, e a gente não quer ver isso novamente. Então, o que eu peço é que cobrem os institutos de saúde de cada país aqui da América do Sul, vai investigar, vai procurar uma cura, não deixe se espalhar para daí depois querer tomar uma atitude, porque o ser humano tem um problema muito grande. Ele sempre espera acontecer o pior para depois tomar uma atitude, mas a gente não quer isso, a gente quer nos proteger. Então, me diga aqui nos comentários, o que você acha disso? Você acha que isso pode se tornar uma nova pandemia? Ou você acha que tá tudo controlado? Diga aqui pra mim aqui embaixo. E acompanhe os outros vídeos do canal também, tá? Então até mais. E cuidem, pessoal.